E eu tenho pedido a Deus já há algum tempo que me desse a oportunidade de estar aqui em Jardim Camburi. E que bênção poder estar num dia de ordenação ao ministério pastoral. Aí a minha alegria, ela é redobrada, aliás é triplicada, né? É uma alegria de poder estar aqui e rever algumas pessoas que eu já conheço, pastor Herodiel, que foi meu líder ali na Convenção Batista, né? O próprio pastor Eli, que conhecemos lá em Campo Grande, e eu fiquei muito feliz quando eu soube que o pastor Eli iria assumir essa igreja. Eu falei, olha, a igreja vai ganhar um presente, e o Eli também, porque eu conheço essa igreja. Eu sei o quanto ela marcou a minha vida, e tem marcado no decorrer dos anos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, até porque como são 3 pastores ordenados, então eu me vejo no direito, com a liberdade que o pastor me deu, de triplicar o meu tempo de mensagem por 3, né? Mas eu prometo para os irmãos que antes das 10h30 eu termino de falar, tá bom, irmãos? Pelo glória a Deus eu vou acabar bem antes, mas não tem problema não. Atos 20, 24. Esse é o texto que marca a vida de quase todos os missionários. É o texto da predileção de muitos obreiros, de muitos homens de Deus no decorrer dos tempos, e acredito que foi um texto, uma fala também que marcou em muito o coração daquele que falou. Um texto escrito por Lucas, inspirado pelo Espírito Santo e dito por Paulo numa reunião de presbíteros, de pastores na igreja de Éfeso. E diz assim o texto: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua bendita palavra. Eu tenho um desafio muito grande, porque eu quero e farei um breve relato do nosso trabalho, e essa igreja tem sido nossa parceira há quase 11 anos. A igreja tem nos acompanhado, a igreja tem sido nossa companheira de jornada em várias ações, iniciando lá no Romão, no Morro do Romão, em 2009, quando já organizada a igreja, nós aceitamos o desafio de missões nacionais para gerenciar uma área estratégica de missões. Na realidade, o chamado não foi para esse, o convite foi para que eu fosse missionário numa área específica. Mas assim que cheguei no Rio, o pastor Fernando Brandão me delegou a responsabilidade de gerenciar toda uma área da Junta de Missões Nacionais. E desde aquele momento, a Igreja Batista em Jardim Camburi começou a nos apoiar no ministério. Nós já éramos companheiros de jornada, eu acho que todos os anos eu falava na igreja de Jardim Camburi, naqueles eventos que tinha lá na escola, né? Então todo ano eu vinha, dava uma palavra, aquele dia bonito de batismo, sempre uns 30, 40, 50 batismos, era sempre uma festa, né, Marcelo? Eu acho que você lembra dessa época aí, o Andriel também lembra disso aí. Mas efetivamente nos tornamos parceiros a partir de missões nacionais. E eu quero, neste momento, falando à igreja, falar para vocês também, que estão sendo nesta noite consagrados ao ministério pastoral, e demonstrar, e o que eu vou falar aqui é um testemunho daquilo que a igreja fez, através de mim. O personagem principal na minha caminhada não sou eu, é Cristo. E os parceiros, ele tem tanta importância, o parceiro tem tanta importância quanto aquele que está adiante, ali na frente, no meio da, me perdoem uma expressão forte, no meio da muvuca, né? Eu lembro, sempre que eu falo disso, eu lembro
do evento de Moisés, Josué, Arão e Ur, né? Naquela guerra com os amalequitas. Moisés estava ali orando, Arão e Ur segurando as mãos e Josué lá na frente batalhando. Então era um no campo de batalha, um intercedendo e dois apoiando. Então missões, ela caminha nessa direção. Ministério pastoral não vai ser diferente. Eu quero dizer aos senhores, meus queridos, que vocês não conseguirão fazer a obra do Senhor sozinhos. Vocês devem sempre estar acompanhados da igreja, até porque os senhores não deixam de fazer parte da igreja para se transformar numa elite, o grupo dos ungidões. Não existe isso. De fato não existe isso. O pastor é mais um membro da igreja, que tem funções específicas, que tem responsabilidades específicas, e que por conta destas responsabilidades e dessa função, ele vai cumprir o papel de conduzir o rebanho. Mas não há nenhum tipo de valor maior na figura do pastor que haja na figura de qualquer membro da igreja de Cristo. Eu sempre falo isso. E o texto que eu escolhi aqui é um texto onde Paulo coloca o seu coração naquela reunião de despedida. Eu acredito que ele estava se despedindo da igreja de Éfeso. Ele sabia que estava caminhando para os seus últimos dias. Tanto é que aqui em um dos versículos aqui, ele diz que já sabia o que lhe esperava. No versículo 23, eu já sei o que me espera, né? É cadeia, é tribulação. Eu sei que o bicho vai pegar para o meu lado. Mas não existe nada, absolutamente nada, que seja mais precioso para mim do que cumprir, do que completar a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Primeira coisa que a gente vê aqui, e isso se aplica para eles e se aplica para nós também, porque na igreja de Cristo todos somos ministros, é isso que o irmão ensina. Todos somos ministros da igreja de Cristo, cada um com um ministério específico. Mas todos nós somos ministros e todos nós recebemos do Senhor uma incumbência na nossa vida. E a primeira coisa que eu vejo aqui é a prioridade da vida de Paulo, que precisa ser a prioridade na nossa vida também. Ele diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: não tem nada mais importante na minha vida do que isso. E aí, para a gente poder entender o contexto, né? Eu só vou colocar uma frase para a gente entender: do que viver para a glória de Deus. Não tem nada que seja mais importante, não tem nada que seja mais precioso do que viver para a glória de Deus. Essa precisa ser a sua bandeira, irmão. Essa precisa ser a sua bandeira. Já era, agora mais do que nunca. Na sua vida não pode existir nada que seja mais precioso do que viver para a glória de Deus. Na sua vida, meu irmão, não pode existir nada que tenha mais valor do que viver para a glória de Deus. Isso é o que mais vale, isso é o que mais importa, isso é o que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. A prioridade de nossa vida. Alguns irmãos aqui não conhecem, outros sim. Eu estou diante aqui, por exemplo, de um candidato que é advogado criminalista. E ele está vindo então de uma função forte, pesada na área jurídica, para compor um ministério dessa ou de outra igreja, aonde o Senhor o levar. Eu me converti na penitenciária da Mata Escura, em Salvador. O local de minha conversão e do meu chamado ao ministério foi na penitenciária, pastor Eli. Porque com 3 meses que eu me converti, eu já era líder entre aqueles irmãos e já sentia isso como uma direção de Deus para a minha vida. E a partir dali, isso foi em 1988, a partir dali não existia absolutamente nada que pudesse ser mais importante na minha vida do que viver para a glória de Deus. Apesar da minha vida pregressa terrível, eu fui preso mais de 30, 40 vezes, e ali na penitenciária eu estava condenado por homicídio.
tinha mais 8 processos para responder, já tinha fugido da penitenciária 2 vezes. Era esse tipo de homem que eu era. E foi esse o tipo de homem que Deus levantou no meio daquele inferno e disse: agora você vai aqui, a partir daqui, começar a exercer o ministério que eu tenho para a sua vida. E comecei a exercer ali. E não tinha nada mais importante para mim. Eu deixei todas as coisas para trás. Eu nunca consegui entender com tanta clareza o texto de 2 Coríntios 5,17 do que quando eu próprio me converti. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passam e tudo se fez novo. Tudo mudou na minha vida, como mudou na sua também, Jarbas. Como mudou na sua, como mudou na sua, como mudou na sua. Todas as coisas mudaram. Ficaram para trás uma vida de crimes, ficou para trás além da vida de crime, ficou para trás uma vida de drogas, uma vida complexa, difícil, porque Deus agora me deu uma prioridade de vida, e nós precisamos ter essa prioridade, independente de você ser um advogado criminalista ou um presidiário. A prioridade que vai fazer com que nós possamos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor que lhe é devido por causa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo, ele diz isso aqui: olha, para mim não tem nada que seja mais importante. E o meu conselho, o primeiro conselho para vocês é esse: não tenham nada na vida de vocês que seja mais importante do que viver para a glória de Deus. E isso se aplica a todos vocês, a vocês que estão assistindo também, que não haja nada mais importante na vida de vocês do que viver para a glória de Deus. Segunda coisa que eu vejo aqui: contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Além da prioridade, você tem que ter foco. Você tem que saber o que você vai fazer. Tem que saber para que você foi chamado. Ninguém é chamado sem uma direção. Eu olho para a minha vida. Uma vez eu tentei resolver isso com Deus. Eu falei: olha, Deus, eu já tenho 32 anos que eu me converti. Tenho 28 anos no ministério. Eu ainda tenho que viver nesses contextos? E aí depois, quando eu olho para a minha vida, olho para cima, olho para a minha vida, olho para cima, falo: eu tenho sim. É aqui que Deus quer me usar. E aqui, sintetizando um pouco, e aqui entra já o relatório para esta igreja, do que Deus tem feito através da nossa vida, da minha vida e da vida dos irmãos, que contribuíram, que oraram, que investiram, que investem, que contribuem com dedicação, com zelo. 2009 eu sou levado para o Rio de Janeiro pelo Senhor. E como disse, assumo uma gerência estratégica de ações com grupos especiais. A gerência que eu assumi não era uma gerência comum. O meu foco missionário eram os dependentes químicos, comunidades em situação de risco no Rio de Janeiro, prostíbulos, tribos urbanas e presídios. Esse era o meu foco. E foi me dado então essa área para que nós pudéssemos coordenar. Começamos, junto com uma equipe da Junta de Missões Nacionais, o primeiro projeto Cristolândia do Brasil, lá em São Paulo. Eu fui o primeiro gestor nacional desse projeto. Eu ajudei a fincar as estacas, os irmãos estavam comigo quando eu fazia isso. A Igreja Batista em Jardim Camburi estava comigo, firme, intercedendo, investindo, caminhando conosco. E nós então fincamos as estacas que definiram o primeiro projeto Cristolândia do Brasil, que hoje se espalha por mais de 40 bases em todo o país. 8 ou 9 estados, se eu não me engano, já tem alguns anos que eu saí de missões nacionais. Mais de 40 bases, atendendo a pessoas que vivem na situação de dependência química no último estágio, que é o crack na rua. Nós começamos ali também a fazer um trabalho chamado Street Church, igreja de rua. E nós, lá na favela de Paraisópolis, em São Paulo, eu e os irmãos, começamos a primeira missão batista underground do Brasil. Quem conhece a missão batista underground aí? Alguém conhece?
Vocês não conhecem porque ela é bem específica. Foi uma igreja que nós começamos com hip hop na rua. Começamos trabalhando com os b-boys e b-girls na rua, no meio da favela de Paraisópolis. E ali nasceu uma igreja que hoje glorifica o nome do Senhor. Ali o pastor era rapper. E os diáconos b-boys. E hoje a igreja deve ser organizada este ano agora, 2021. Já fizeram contato, dizendo que a igreja vai ser organizada. Além dos b-boys, dos b-girls e dos rappers, dos MCs, estão também os pais, os irmãos, a vizinhança e todo mundo dentro daquele contexto. Quando eu cheguei em Paraisópolis e eu vi a realidade daquele povo, eu falei, uma igreja tradicional não vai alcançar esse pessoal. Foi quando eu conheci o Poçan, que eu levei lá com vocês, né? Quando eu estive lá com vocês. O Poçan, que é um rapper. E o Poçan, então, eu disse para ele, olha Poçan, eu quero tirar você do interior, ele estava em Votuporanga, vou trazer você para São Paulo, na favela de Paraisópolis, 100 mil habitantes aquela favela, e eu quero que você comece um trabalho na rua com o hip hop. E ele começou. E para a glória de Deus o projeto prosperou. Porque Deus tinha um foco. E eu segui naquela linha. Trabalho com prostitutas. Eu não sei quantos conhecem, normalmente a gente pergunta, ninguém conhece, né? Quem conhece a Vila Mimosa no Rio de Janeiro? É o prostíbulo mais famoso do Brasil. Eu comecei a frequentar o prostíbulo da Vila Mimosa no Rio de Janeiro com a minha esposa. Entrávamos eu, minha esposa e uma equipe que eu treinei. Nós entrávamos na Vila Mimosa e é uma vila, é uma rua, né? A Sotero dos Reis, e aquela rua, as mulheres nuas andando para um lado e para o outro, homens atrás de sexo, e uma frequência na casa de 5, 6 mil pessoas nos finais de semana. E nós começamos a fazer um trabalho ali. Começávamos na Vila Mimosa e dali nós íamos para o prostíbulo de travestis. E para a glória de Deus, eu e vocês, neste trabalho, conseguimos, quando deixei a Junta de Missões Nacionais, 2 PGMs funcionando dentro do prostíbulo. Você vai dizer, você está doido, pastor? No começo eu achei que eu estava, porque eu me lembro de uma senhora que nós evangelizamos, uma das primeiras a se converter, né? E ela começou então a frequentar o pequeno grupo, e um dia eu perguntei, como é que a senhora está? Está bem, está feliz? Ela falou, estou muito feliz, pastor. Falei, deu tudo certo, abandonou? Ela falou, abandonei. Agora só venho aqui de vez em quando para arrumar um trocado, mas eu já não fico mais aqui. Mas isso foi uma vitória. E na sequência ela entendeu o que Deus tinha para a vida dela. E quando nós saímos, ela era líder de um dos PGMs naquele lugar. Eu e vocês estávamos lá. Nos deram também a coordenação de presídios. Pode ser que Deus tenha isso para a sua vida, Jarbas. Pode ser que Deus tenha isso para a sua vida. Eu não consigo me desvincular disso. Tudo bom? Eu não consigo me desvincular disso. Presídios. Eu não sei porquê, né? Talvez tenha sido porque eu me converti na penitenciária e fui batizado no pavilhão 9 do Carandiru, no ano seguinte. Eu fui batizado, quer dizer, na penitenciária eu conheci minha esposa, que me casei com ela lá dentro, e me converti. E no Carandiru, então, eu fui batizado 1 ano depois da minha decisão. E eu comecei a trabalhar em presídios de todo o Brasil. E se esse era o foco, eu tinha que levar a sério o que eu estava fazendo. Eu e os irmãos. Eu só vou citar uma das ações que nós fizemos juntos. Quem já ouviu falar aqui do Fernandinho Beiramar? Você sabia que ele fez curso de teologia? Ele fez curso de teologia dentro do presídio. Você, pastor, ele queria ser pastor? Eu falei, não. Eu vou dizer para você, não. Foi uma forma que nós conseguimos num presídio federal de pregar o evangelho para aquele homem. E ele concluiu o curso de teologia, viu? Ele concluiu. Ele é bacharel em teologia, igual eu e vocês. Bacharel em teologia, só que ele tem um foco diferente do nosso. O nosso foco é diferente. Mas essa foi uma das ações dos presídios em todo o Brasil. Começamos a trabalhar também em comunidades em situação de risco. Começamos a trabalhar no Complexo da Maré. Você já ouviu falar no Complexo da Maré? Já ouviu falar no Chapadão? Já ouviu falar no Morro do Alemão? Já ouviu falar na Mangueira?
Em todos esses morros nós plantamos trabalhos que até hoje funcionam. Trabalhos difíceis. Eu me lembro que às vezes entrávamos nessas comunidades e lá no Rio é assim, você chega, primeiro beco que você entra, você já vê a artilharia pesada. Você vê 762, você vê o FAL, você vê o FAP, você vê a ponto 30, você vê a ponto 50, você vê a bazuca. Eu já vi uma bazuca nas costas de um menino que não devia ter mais do que 15, 17 anos. E é engraçado que todas as vezes eles param para ouvir o Evangelho de Cristo. Eu vivi uma experiência sem precedente lá no Jacarezinho, e eu vou contar só para vocês terem uma ideia. Nós capacitávamos um grupo, subíamos no alto do morro, tinha uma igreja evangélica lá no alto do morro, uma igreja batista. Nós fazíamos um culto das 10 da noite até meia-noite, culto de oração e adoração. E meia-noite nós dividíamos o grupo para descer pelos becos da favela até chegar lá embaixo na linha do trem. Alguns de vocês já devem ter visto essa famosa linha do trem lá do Jacaré, né? Onde fica aquele monte de craqueiro, igual a Cracolândia de São Paulo. E nós descíamos para lá, fazíamos um trabalho ali com aquelas pessoas, e quando o dia estava amanhecendo, nós íamos para o baile funk, pregar o evangelho no baile funk. Não é coisa só de neopentecostal não, Batista também faz isso, viu? Eu já entrei em baile funk para pregar o evangelho. E todo mundo para, o som para, o microfone vem na mão, você prega e parece uma igreja, porque a maioria daquelas pessoas são quase todas oriundas de nossas igrejas. Muitos deles. E eu me lembro de um desses eventos, nós capacitamos as pessoas e fizemos a oração, dividimos os grupos, e um desses grupos, enquanto descia as ruas ali do Vieira Fazenda, para chegar no Jacaré lá embaixo, eles deram de cara com a tropa de elite do crime, que era o dono do morro e os seus companheiros, os seus guarda-costas. E aí eles pararam, o líder da equipe era uma pessoa experiente, pediu licença para eles, começou a pregar o evangelho. Dentre eles estavam alguns que nunca tinham subido no morro na vida. Em determinado momento, Jarbas, o rapaz estava pregando, falou: a gente pode orar por vocês agora? E ele disse: pode. Então vamos orar. Eles tiraram o chapéu, baixaram os fuzis, e o pastor, o líder, não era pastor, ele fez uma oração mais ou menos assim: Senhor, eu declaro a falência dessa boca de fumo em nome de Jesus. Desse jeito, na frente do dono da favela. E disse que esses homens que estão indo para o inferno possam se converter e se dirigir para o céu. E os bandidos tudo, amém. E até aí tudo bem. O problema foi quando nós descemos para a linha do trem, fizemos o trabalho com os cracudos, né, com os noias. Depois fomos para o baile funk, e de manhã, já amanhecendo o dia, a rotina era juntar as pessoas que se decidiam, que nós fazíamos um verdadeiro arrastão, pastor. Vinha um monte de gente para a gente mandar para a comunidade terapêutica, para poder trabalhar, para fazer reintegração de menor. E aí nós sempre deixávamos um ou outro dar testemunho. E nesse dia um menino pediu para dar um testemunho rápido. E a gente deixou, pastor. E o menino falou assim: eu estava naquele grupo, e contou a história que eu acabei de contar. E eu fiquei com tanto medo, mas com tanto medo, que naquela hora a única coisa que eu conseguia lembrar era aquela música do Lázaro que diz assim: por que me trouxe aqui com medo? Mas ele tinha foco. Tenha foco, mesmo que pareça que o diabo em pessoa está se levantando na sua frente, porque nem o diabo tem poder para prevalecer diante da igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão, a igreja de Cristo continua avançando sempre. E por último, tenha prioridade, tenha o foco. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Essa é a missão principal da igreja de Cristo. Olha aqui para mim, igreja. Essa missão que nós fazemos juntos, e que os irmãos fazem com tantas outras pessoas, como esse irmão, esse casal que está indo para Quito, como tantos outros
parceiros de missões desta igreja aqui, essa é a função principal da igreja de Cristo. É claro que não há nada mais importante do que a adoração, mas uma igreja que não é missionária, ela deixou de ser igreja há muito tempo. Presta atenção, meu irmão, presta atenção. Seja sempre um missionário, seja sempre um evangelista, pregue sempre o evangelho de Cristo, apesar do título. Isso para Deus não quer dizer nada, diz para nós, né? Para nós podermos fazer a nossa organização aqui. Mas seja sempre um missionário. E é com base nisso que eu já passei de 60, eu tenho o privilégio de poucos aqui, eu já tenho aquela carteirinha de idoso. Quando eu chego assim no estacionamento que eu vejo vaga de idoso, aí eu fico até feliz, pego o meu papel e já coloco ali no, né? Já passei dos 60, 61, com prioridade, foco e sabendo qual é a minha missão. Não acabou ainda, irmãos. De lá eu fui para trabalhar numa agência missionária, que faz um impacto radical, não sei quantos conhecem. Eu fui mobilizador nacional do impacto radical no Brasil. Depois eu fui revitalizar uma igreja no interior de Minas, uma igreja com quase 30 anos que não conseguia ter mais do que 20, 30 membros. E hoje eu estou em Medeiros Neto, na Bahia, fazendo um trabalho também para a glória de Deus. Eu e vocês, revolucionário. Eu estou lá há menos de um ano. Cheguei no início da pandemia, não tive tempo nem de me apresentar direito, mas já fui convidado pela Polícia Militar para ser o capelão oficial lá na Polícia Militar, no nosso município. Isso homologado, oficial, pelo comando da Polícia Militar do Estado da Bahia. Fui convidado também pelo promotor público para fazer parte de um projeto Intramuros, do Ministério Público da Bahia, dentro da penitenciária, que lá abriga cerca de 700, 800 pessoas, e também criamos um curso de teologia básica. Eu digo criamos, eu e vocês. E eu precisava dar esse testemunho, pastor Eli. Eu precisava estar aqui pessoalmente, porque não é numa cartinha, quando você manda uma carta, você não consegue expressar todo o sentimento, tudo aquilo que vai aqui dentro, de alegria, de satisfação. Vocês também, vocês estão começando um novo tempo na vida de vocês. Vocês são crentes em Jesus Cristo, são homens como eu, pecadores, cheios de dificuldades, e no decorrer da vida eu quero dizer para você que cada vez você vai ser mais pecador, você não vai ser menos pecador. Só quando você deixar a igreja militante e fazer parte da igreja triunfante, porque no céu não entra pecado. Mas nós, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas dificuldades, precisamos saber qual é a nossa prioridade, qual é o nosso foco e a nossa missão. E quando todos nós, se toda a igreja de Cristo tivesse consciência disso, meu pastor querido, a igreja já teria avançado muito mais. E eu sei que nessa igreja aqui não, mas muita igreja por aí tem crente que não sabe dessas coisas ainda. Coisas básicas. Um texto que você já deve ter lido 200 mil vezes, mas que às vezes é provável que muitos não tenham aplicado no próprio coração. Eu quero desafiar você a aplicar esse versículo no seu coração. Quero congratular mais uma vez aos pastores, aos meus novos colegas de ministério. Eu fui ordenado há 20 anos atrás na primeira igreja batista de Vitória, mas já sou pastor de fato há 28. Então, de fato há 28, de direito de fato há 20. E eu sei o quanto é complexa essa caminhada, mas eu sei o quanto é satisfatória também. Estou feliz por poder ter o Senhor me dado o privilégio. É o que Deus fez em minha vida e aquilo que Ele faz. E Ele diz no Salmo, Ele tira o homem do meio do lixo e o faz assentar com os príncipes do seu povo. É onde eu estou hoje, onde vocês estão também, porque não há distinção entre nós no que se refere ao pecado, como não há distinção entre nós no que se refere ao perdão também, porque Deus é poderoso. Eu quero encerrar essa minha breve fala
dizendo mais uma vez, e eu quero sair daqui deixando isso claro, o quanto eu sou grato aos irmãos. O quanto eu sou grato aos irmãos. Estou planejando, já falei com o pastor Eli, transferir essa bênção para um outro missionário que os irmãos entendam que seja um bom investimento, mas eu quero que os irmãos saibam o quanto eu sou grato por caminhar com os irmãos e por saber que sempre que eu estava lá, no Complexo do Alemão, no Chapadão, no prostíbulo, no presídio, tinha alguém orando por mim aqui. Tinha alguém. E eu sempre conectado com a Andriele, com o Jarbas, com a Melissa. A Melissa está aí? Ela ainda faz parte da igreja? Não, né? Muito bem. E tantos outros irmãos que faziam parte do conselho desde o início. Que bênção. Que a bênção de Deus repouse sobre vocês. Que a graça de Deus esteja sobre vocês. Eu quero convidar agora para você ficar de pé, por gentileza. Vou pedir para o menino do piano, eu sempre gosto de um fundinho musical. Isso não é para envolver ninguém emocionalmente, não. Isso é porque fica mais bonito o momento, né? Porque com a permissão do pastor eu quero encerrar este tempo fazendo um desafio. Eu tenho um desafio para você nessa noite. Ali nós temos 3 homens que decidiram priorizar nas suas vidas o ministério de Cristo. Eu acredito que eles saibam disso. Se não sabem ainda, ficaram sabendo hoje. E ficarão sabendo no decorrer de suas vidas. Eles entenderam que não há nada mais importante na vida do que viver para a glória de Deus. Eles entenderam que precisam ter um foco. Eles entenderam que há necessidade de saber qual é o seu ministério. Eu quero desafiar você. Não vou pedir ninguém para vir aqui à frente, que eu sei que o momento não é apropriado para isso. Mas eu quero desafiar você neste momento a fechar os seus olhos, olhar para dentro de si e descobrir e me responder as seguintes perguntas. Aliás, para mim não, responda para si próprio. Viver para a glória de Deus tem sido prioridade na sua vida? Onde é que você está focando os seus investimentos, os seus dons, seus talentos? Onde é que você está focando os seus esforços? E você reconhece o ministério de Deus para a sua vida? Você tem sido um missionário nos campos do Senhor, independente do que você faça na igreja. Você precisa usar todos os seus dons e talentos como um autêntico missionário do Senhor. Você tem feito isso? Diante destes questionamentos, eu quero te dar 1 minuto agora para você falar com Deus. Pastor, só isso, só isso. Não é pelo muito falar. Eu quero que você faça um voto com Deus. Um voto de prioridade com Deus. Deus, eu quero fazer um voto. Como Paulo, eu quero declarar nesta noite que não há nada mais importante na minha vida do que viver para a glória de Deus. Como Paulo, eu quero dizer nesta noite que eu quero ter foco. Eu vou focar. Eu vou me envolver com esta causa de tal maneira que eu não vou deixar que nada atrapalhe a minha caminhada. Como Paulo, que apesar das lutas, ele continuou avante e combateu o bom combate. Eu quero assumir contigo, Senhor. Diga isso para Deus se você quiser. O papel de missionário efetivo, mesmo que não ordenado, mas efetivo. E aqueles que são ordenados então, que já fizeram esse voto, que façam esse voto de novo, mas quero lembrá-los de um texto das Escrituras que diz assim: se a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Só vote se você for cumprir. Prioridade, foco e missão, para viver intensamente para a glória do Senhor. Fale com Deus agora, você e Deus só.
Não precisa levantar a mão nem vir aqui à frente. Você que está em casa também pode fazer isso. Você e Deus nesse momento.